Amigos, uma boa noite, estamos juntos mais uma vez. Vamos então para mais um ensinamento que hoje verá através do livro do Chiquinho de Jesus, chamado Coragem. Caiu aqui neste exato momento, não é? Aí ele começa nos falando, neste exato momento, você está, deixe-me ver primeiro quem é que está nos falando isso, se é André Luiz ou se é Emmanuel. André Luiz. Então, André Luiz nos fala exatamente assim. Neste exato momento de nossa vida, você está na situação mais apropriada ao exercício da compreensão e do auxílio. Então, esse é o exato momento. Não se pode, não foi ontem e nem é amanhã, é agora. Nesse exato momento, né? Independentemente da situação em que nos encontramos, é o momento exato, né, de usar da compreensão para com os outros e para conosco mesmo, e também de auxiliar. Aí ele fala, neste exato momento, nós estamos nas circunstâncias mais favoráveis para fazer o bem. Então este é o exato momento que temos a oportunidade de fazer o bem. E todo ser humano, sem exceção, tem o dever e a obrigação de fazer o bem. E todo ser humano, sem exceção, tem condição de fazer o bem. Mesmo aquele que está na cela de uma penitenciária, tem condição de fazer o bem. Porque ele, o presidiário, ele já tomou o café da manhã, ele vai ter o almoço, vai ter a janta e até banho de sol. E ele tem saúde. Então, ele tem condição de orar e desejar, vibrar amor para aqueles que estão passando por situações 1000 vezes pior que a dele. Principalmente as crianças que estão de cabeça raspada no hospital do câncer. Ele pode fazer muita coisa. Por isso que André Luiz fala que todos nós, nesse exato momento de nossa vida, independentemente do local em que nos encontramos, nós estamos na circunstância mais favorável para fazer o bem. Como toda regra tem exceção, só existe uma exceção nesse caso. Só existe um caso em que a pessoa não tem condição de fazer o bem, é aquele que sofreu alguma lesão cerebral, ele é débil. Aí não tem jeito, perdeu a lucidez, né? Mas fora isso, todos os casos. Aí ele continua, nesse exato momento você está de coração ligado às criaturas certas. Olha o que o André Luiz nos fala, neste exato momento de sua vida atual, nesse exato momento, você está de coração ligado às criaturas certas, junto das quais precisa trabalhar e harmonizar-se. Então não adianta nada a pessoa reclamar, não, mas não é possível que Deus tenha me dado um filho que me dá tanto problema, nunca fiz mal para ninguém, por que Deus me deu um filho desse? Por que Deus me deu uma esposa dessa? Por que Deus me deu um marido desse? Eu não mereço isso. Ninguém merece. Está aí. André Luiz fala o contrário. Ele fala, neste exato momento, nós estamos de coração ligado às criaturas certas. Aí ele explica a razão. Junto das quais nós precisamos trabalhar e nos harmonizar. O Chico nos diz que a nossa felicidade, ela é medida pela felicidade que fizemos ao outro. Aí que tá. Eu só vou ser feliz se eu viver para fazer a felicidade, principalmente dos desafetos, daqueles que me causam problema. Porque lutar pela felicidade daqueles que não nos dá trabalho é muito fácil. Não é? E quanto mais eu me esforçar e sofrer para fazer a felicidade do outro, mais eu terei a minha recompensa. Porque na lei de Deus nada passa batido, porque Deus nos deixou uma lei. Todos nós estamos envolvidos, enquadrados nessa lei, que é a lei de ação e reação. Se eu me esforço e sofro para fazer o bem, eu vou receber na mesma proporção e muito mais. Se eu fugir atrás de minha felicidade, como é que eu vou atrás de minha felicidade, sendo que ele fala que a nossa felicidade é medida pela felicidade que fizemos ao outro? Eu não posso fugir de mim.
Aí ele continua, André Luiz nos fala, neste exato momento, você está com a tarefa mais adequada às suas necessidades. Então, eu não estou na profissão errada. Não caí ali de paraquedas. Nada acontece por acaso. Então, nesse exato momento, eu estou numa profissão, não é? Num ambiente de trabalho, onde é o mais adequado para as minhas necessidades. Aí é que está. Nesse exato momento de sua vida, você está nas responsabilidades justas de que deve desincumbir-se. Olha, nesse exato momento de sua vida, né, você está nas responsabilidades justas. Então, todas as responsabilidades que a gente tem com relação ao emprego, com relação à educação dos filhos, com relação ao compromisso que temos com a nossa saúde, com a nossa evolução espiritual, com o nosso trabalho, enfim. Nesse exato momento da nossa vida, nós estamos nas responsabilidades justas de que deve desincumbir-se. Então, nós temos que procurar fazer o melhor para desincumbir essa tarefa, essa responsabilidade, que às vezes é educar os filhos, às vezes é a família, às vezes é, sabe, na condição religiosa, não é? No nosso meio religioso. Ele continua, nesse exato momento, você está no ponto mais importante para dar o testemunho de sua aplicação à fraternidade. Então, este é o exato momento de nossa vida em que nós temos o dever e a obrigação, não é, de aplicar a fraternidade. Ou seja, ter uma atividade no bem, não é? Aplicar a fraternidade dentro de casa com os familiares de relacionamento difícil, não é? De ter um bom relacionamento, ou então de ter paciência, complacência, transigência com os superiores, ou até os subalternos incompreensíveis que nos dão trabalho. Ele continua, neste exato momento de nossa vida, nós estamos no ponto de reconhecer que a nossa felicidade é medida pela felicidade que fizemos aos outros, está vendo? Está vendo como a nossa felicidade não é de graça? É sempre importante salientar, Jesus e Deus não dá felicidade para ninguém. Por que as pessoas se equivocam com relação a isso? As pessoas vão nas igrejas atrás de felicidade. As pessoas oram noite e dia em busca da felicidade. As pessoas vão até Deus em busca. Deus não vai dar felicidade, porque a felicidade é uma conquista individual. Porque se Deus tivesse, apesar dele querer, apesar de Jesus querer, se ele tivesse condições de me dar felicidade, ele ia ter que dar para todo mundo. Para todo mundo, mas ele não pode, porque a felicidade é uma conquista individual. O próprio Jesus nos falou há mais de 2.000 anos, quando ele estava aqui na Terra. Ele falou assim, ajuda-te, que eu te ajudarei. Então ele quer ver a gente se mexer. A gente tem que correr atrás. Quando a gente correr atrás, ele vai nos ajudar. Ele não falou que ia dar felicidade. E nem tampouco falou que ia nos tirar dos problemas. Que ia tirar a cruz dos nossos ombros. De jeito nenhum. Porque a cruz foi fabricada por quem? Por Deus? Por Jesus? Não. Foi fabricada por nós. Nós é que temos que ter a força, a perseverança necessária para transportá-la. O peso dela, quem vai definir, somos nós. Através de nossas atitudes, ação e pensamento. Do nosso comportamento. Por isso que ele fala aqui, ó. Nós, nesse exato momento de nossa existência, nós estamos no ponto exato de reconhecer que a nossa felicidade, ela é medida pela felicidade que fizemos aos outros. Por quê? Porque é tanto que se recebe. Ninguém consegue nada sem primeiro dar. Como é que Deus pode me dar a felicidade se eu não faço juiz? Se eu não ajudo ninguém? Nem a mim mesmo, como eu já ouvi falar. Aí fica difícil. É dando que se recebe. Aí ele continua. Nesse exato momento de nossa vida, nós estamos no ponto de observar que muitas vezes vale mais perder para conquistar do que conquistar para perder. Tem pessoas que se aproveitam, não é, da lei social e vai em busca dos direitos que a lei proporciona a ela. Mesmo que esses direitos seus
para ela readquirir, ela tem que o outro tem que sair prejudicado. Isso aí não é uma boa. Não é uma boa. Por quê? É melhor, a gente tem que entender isso, é melhor ser prejudicado que prejudicar. Ficar no prejuízo do que prejudicar alguém. Ser ofendido que ofender. Ser agredido que agredir. Ser traído que trair. Ser decepcionado que decepcionar. Por isso que Paulo de Tarso foi taxativo quando ele falou assim, fique no prejuízo. Fique no prejuízo. Porque às vezes a gente vai atrás dos nossos direitos, que a lei fala que é o nosso direito, ir atrás, mas a gente vai prejudicar outras pessoas. Como é que nós podemos ser felizes, mesmo readquirindo os nossos direitos, prejudicando o outro? Seria mais ou menos assim. A lei fala que os filhos têm que ficar com o pai. É só para dar um exemplo. Só que o pai sabe que se o filho ficar com ele, a ausência que esse filho vai ter da mãe vai trazer prejuízo de saúde para as crianças, porque as crianças preferem ficar com a mãe. Mas a lei determinou, é só para dar um exemplo, não falando que a lei vai fazer isso. Mas a lei, como favorece ele, decidiu que tinha que ficar com ele, então ele pega e, em benefício próprio, com um certo egoísmo, não, a lei me ampara, eu não quero nem saber. Ou então, se ele souber que a esposa, a ex, ela vai morrer, ela vai cometer um suicídio, ela vai adoecer, ele não está nem aí. Ele vai dormir com a cabeça tranquila, com a consciência tranquila, porque a lei favoreceu ele está certo, ele está com a razão. Ele está com a razão. Ele está favorecido pelo bom senso, pelas evidências da lógica e pela razão. 3 coisas poderosas. Mas, se ele fizer isso, mesmo amparado por essa razão, e ele sabe que se ele fizer isso, a ex-esposa vai sofrer, vai enviar energia negativa para ele. Olha, é caso sério. É melhor fazer o que Paulo de Tarso falou, fique no prejuízo. É melhor ser prejudicado que prejudicar. Isso acontece muito, pessoal. Eu dei só um exemplo que me surgiu aqui agora, desse caso conjugal. Mas isso acontece em muitas coisas. Eu já vi empresário ter derrame e ficou na UTI, quase que morreu. Porque um funcionário que ele gostava tanto, meteu ele na justiça, a justiça foi favorável ao funcionário e obrigou a empresa, né, ameaçou o diretor da empresa a ir preso se não pagasse um valor exorbitante que ele não tinha, porque a empresa dele estava indo à falência. Tá vendo? Como é que um funcionário desse, apesar de estar no direito dele, pode ser feliz? Não adianta a gente ser feliz prejudicando o outro, ou sabendo que o outro pode ser prejudicado, é caso para se pensar. É caso para se pensar. Vamos raciocinar sobre isso. Por isso que ele fala aqui. André Luiz fala, neste exato momento nós estamos no ponto de observar que muitas vezes vale mais perder para conquistar do que conquistar para perder. É o caso que eu acabei de falar. A pessoa conquistou, a lei está amparando ela. Mas ela conquistou, mas depois ela vai perder. Porque ela conquistou algo em que outro saiu prejudicado. Só que o outro é nosso irmão, é nosso parente, é nossa família. Qualquer coisa que acontecer com o outro, independentemente de eu estar com razão ou não, eu vou sofrer as consequências. Porque é meu irmão. Nós somos uma família. Por isso que Jesus pediu para perdoar, para ficar no prejuízo. Deixa para lá. Deixa para lá. Fica no prejuízo que Deus está vendo o que está acontecendo. Ele não vai deixar você desamparado. Está vendo? Vamos pensar sobre isso. André Luiz continua nos dizendo, neste exato momento de sua vida, você está no ponto de ajustar-se à paciência e à esperança para consolidar o próprio êxito no instante oportuno. Olha, vamos refletir sobre isso aqui, eu achei profundo. Ó. Independentemente do problema que eu esteja passando, seja ele de doença, desemprego, fome, seja lá o que for, problema na justiça, neste exato momento de sua vida, você está no ponto
de ajustar-se à paciência, em primeiro lugar. Em segundo, a esperança. Para que dessa forma você possa consolidar o próprio êxito no instante oportuno. Porque no instante oportuno, quando Deus achar o momento oportuno em nosso benefício, Ele quer nos encontrar mentalmente, com o nosso pensamento fixo, focado na esperança e na paciência. Porque quando Deus vai nos ajudar e encontra a gente atribulado, nós vamos receber? Não. Vou dar um exemplo. Seria mais ou menos assim. Tem uma pessoa que está num leito, com uma doença grave, sofrendo. Tem outra pessoa ao lado daquela, no outro leito, que também está com a mesma doença, sofrendo. Só que um está orando com esperança e fé. Não para de orar com esperança e fé. E o outro está só reclamando. Quem vai receber primeiro? O que está orando com esperança e com fé. Aí ele continua. André Luiz continua. Neste exato momento de sua vida, você está no ponto de não esmorecer com sua dificuldade, a fim de merecer o benefício. Porque se a gente cair, entrar numa depressão, está esmorecendo. Esmorecer é isso, é cair, ficar prostrado, não é? A fim de receber o benefício. Ele continua. Neste exato momento de sua vida, você está no ponto de sorrir e abençoar para receber simpatia e cooperação. Vou repetir que eu gostei dessa. Neste exato momento de nossa vida, nós estamos no ponto de sorrir e abençoar para receber simpatia e cooperação. Olha só, tá vendo como na lei de Deus tudo funciona? Na lei da permuta, é dando que se recebe. Olha o que ele fala aqui. Neste exato momento de nossa vida, nós estamos no ponto de sorrir. Mesmo passando por dificuldade, vamos sorrir. E também abençoar. Abençoar nós, o nosso dia, a nossa vida, os nossos familiares. Para que dessa forma, sorrindo e abençoando, eu possa receber simpatia e cooperação. Aí ele continua, para finalizar, ele continua. E por isso mesmo, você agora está no momento exato de trabalhar para servir. Olha, nós estamos nesse exato momento, no ponto exato para trabalhar e servir. Eu não falei ainda há pouco que mesmo o presidiário, naquelas condições, aquele é o momento exato. Ele trabalhar para servir. Imagina nós, que não estamos na cadeia. Aí ele continua. E, trabalhando e servindo, você adquirirá a certeza de que toda pessoa que trabalha e serve, caminha para a frente. E quem caminha para a frente, com o bem de todos, encontrará sempre o melhor. André Luiz. E aqui eu escrevi a caneta, algo que eu vou ler, que eu não lembro mais. Aí ele aqui fala... Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo, que é uma pequena porção elementar de matéria, não é? E matéria é tudo que ocupa lugar no espaço, primitivo, né? Até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Item 540 do livro do Espírito. Então, meus amigos, ficou aí essa lição maravilhosa para que nós possamos fazer uma reflexão. Para entendermos e nos conscientizarmos efetivamente que se quisermos conquistar a felicidade, se quisermos estar em paz e ser feliz, primeiro a gente tem que dar paz e primeiro a gente tem que dar felicidade para o outro, porque é dando que se recebe. Ninguém consegue nada sem primeiro dar. O próprio Chico ratificou isso quando nos disse, tudo aquilo que temos é daquilo que damos. Uma boa noite para todos, que Jesus nos abençoe.